Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast PowerCon Convida, né? Estou eu aqui ao lado do meu sócio Marcelo França, nosso diretor. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, né? Rogério Afonso, da TMC Transamérica. E aí, Rogério, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Jason, é um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês hoje, com você, com o Marcelo, para um bate-papo descontraído, gostoso, falar um pouquinho da rádio, das histórias, tudo que a gente tem nesses longos anos, né, de 37 anos de Transamérica e agora TMC. Puxa, que bacana. Marcelo, quer se apresentar? Sim, eu sou o Marcelo, né, diretor da PowerCon Brasil, e é uma satisfação estar com o Rogério Afonso, né, um grande amigo nosso de tantos anos. Essa Acho que parceria. mais de 14 anos, né, Marcelo? 14 anos de parceria. É uma amizade bacana. É muito gostoso estar contigo. Que bom, que bom. É um prazer recebê-lo aqui. É verdadeira, tá? É uma satisfação, a gente é parceiro, é amigo, né? Sim. Eu me lembro que lá atrás, quando a gente fez a primeira parceria, ainda foi com a Transamérica de São Paulo, uns 13 ou 14 anos atrás, e daí depois a coisa desenrolou, e hoje a gente tem, né, no break, tem geradores, tudo lá da PowerCon, que a rádio tem que estar no ar. Sim. Então, se a gente voltar um pouquinho, né? Eu estou na rádio há 37 anos, cheguei a trabalhar no Banco Real, que pertencia ao mesmo dono da Transamérica. Depois eu fui para a rádio em 89. Então, a gente está lá há 37 anos. E tivemos várias mudanças ao longo dos anos, porque a Transamérica tinha uma programação mais pop, mais jovem. Depois eu lancei em Curitiba, para vocês terem ideia, a Transamérica Light, a Transamérica Hits. Chegamos a ter as 3 emissoras aqui em Curitiba, uma mais adulta, outra com sertanejo, com popular. Então foi uma história aí que a gente foi crescendo ao longo desses anos, muita parceria, muito trabalho, uma equipe muito forte na emissora. Que legal. E um sucesso, viu, Jason? Então, Rogério, e para nós é uma satisfação poder fazer parte, né? Fazendo as contas aqui, nós estamos há 13 anos com vocês, isso representa 1/3 da tua jornada aí na rádio, né? Então nós estamos aí a 1/3 dessa trajetória nessa parceria. Então realmente é muito bacana poder acompanhar, né, todo esse processo, toda essa evolução, todos os acontecimentos que tem, a gente tem presenciado aí que estão acontecendo na rádio, né? Puxa, que bacana. Então, o objetivo desse convite, desse encontro, né, é a gente poder falar um pouquinho, trocar as nossas experiências aqui, né, e também poder falar um pouco sobre a importância do sistema de segurança energético para a rádio, né, porque uma rádio, principalmente hoje com essa modernidade, a rádio digital e tal, ela não pode parar em hipótese alguma, ela não pode ficar fora de ar, né? Você pode contar um pouco mais para nós aí como é que isso funcionava no início e como é que isso acontece nos dias de hoje numa rádio? Então, claro que posso. Para vocês terem uma ideia, né? Ao longo desses anos, eu me lembro que a gente eu assumi a direção da rádio em 98. Antes eu tinha um outro diretor-geral, que ele assumiu a rede Transamérica, e daí eu assumi em 98. E a gente tinha um grande problema, apesar da Copel ser muito forte, aqui em Curitiba tem uma estrutura muito boa, que saía do ar. E saía do ar, a gente não tinha gerador e não tinha no break. E aí a gente ficava louco, porque você não tinha o que fazer, a gente já estava começando com as transmissões esportivas, e imagine durante um gol você ficar fora do ar, e o narrador vai narrar para quem? A gente nem transmitia no YouTube nessa época ainda, isso em 99. 99 a gente já começou a fazer algumas coisas diferentes na rádio, de projetos especiais, projetos promocionais fora da rádio. Em 2001 que a gente implantou o futebol. Em julho de 2001, dia 23 de julho de 2001. E aí sim, que a gente pegou e viu a necessidade maior também de você pegar e ter uma segurança maior. E você tem os transmissores da rádio, nós temos 2 transmissores para cada emissora, né? Chegamos a ter 6 transmissores na rádio, na época que tinha a Pop, a Light e a Hits. E depois a gente conseguiu fazer essa parceria com a PowerCon e ter o gerador e mais o no break. Porque em 5 minutos, vocês conhecem bem, se cair a energia já entra automaticamente. E você não pode ficar fora do ar. Hoje, com a tecnologia, nós estamos em multiplataformas. Então a rádio está no YouTube, está no TikTok, é Instagram. Tudo isso tem que ser alimentado. E essa segurança nós temos na Transamérica.
principalmente no caso do gerador, porque o no-break, a diferença ali é tão pequena, né, que mais uma oscilação que a gente percebe se tiver a questão da narração esportiva. Você está narrando um gol e de repente vai que cai bem na hora, o no-break te segura e a gente não perde de informar o gol. E uma falta de energia hoje não vai impactar só no dial, no radinho, né? Ele nas plataformas, né? Sim. Todo mundo hoje tem ouvido hoje pela internet, tem assistido a rádio, porque a rádio hoje também ela transmite no YouTube, por exemplo, né? Para vocês terem uma ideia, esse ano a gente chegou a transmitir, nós compramos direito de transmissão dos Jogos Paraná Clube. Então a gente estava com imagem e TV. Se você não tiver uma segurança no momento como esse, você perde. Você tem lá 15, 20 mil pessoas simultâneas te acompanhando numa transmissão. Claro, nós estamos falando do Jogo do Paraná, a Série B. Sim. Imagine um jogo maior ainda, da Série A. É uma audiência gigante que a rádio vai ter. Até pelo formato de transmissão que a gente tem, com uma pegada diferente, com uma equipe muito forte. Então você tem que ter essa segurança. Eu sempre digo que o rádio, no primeiro lugar, Geiso, é a base. Então você tem o transmissor, nós temos um BE, que é um baita de um transmissor, 35 quilos. Você tem uma antena, uma Catrine, que é uma antena alemã de 18 elementos. E você tem que ter o sistema que vai alimentar e manter isso. Que seria, no caso, tem o no-break e o próprio gerador, se caso não tenha energia que já vem da Copel, né? E aí você tem a mesa, você tem equipamento de som, você tem toda uma estrutura. Aí vem a equipe, a venda, a promoção, os profissionais, os talentos que nós temos para transformar a rádio no que ela é hoje, né? Uma rádio muito pujante, muito forte. Foi a primeira FM de Curitiba, porque mesmo a gente tendo mudado o nome para TMC, que na real significa Transamérica Media Company, nunca vai deixar de ser a Transamérica. Eu ia te perguntar, né, o que significava o nome. Transamérica Media Company, então ela sempre vai manter esse nome. A razão social é Rádio Transamérica de Curitiba Limitada. Nasceu aqui em Curitiba em 1977, dia 10 de março. No próximo ano completa 50 anos. Legal. E a Transamérica pertencia ao Luiz de Andrade Faria, o grupo, a rede toda. E ele faleceu em 2020, para vocês terem uma ideia, com 100 anos. Quando ele faleceu, ele tem 5 filhas. Só que a mais nova já tinha 72 anos. Certo. Então tem uma outra estrutura. E ele era dono do Banco Alfa, Banco Real, ele foi fundador do Banco Real com o pai dele, né? O Banco da Lavoura, antigamente. E daí ele pegou e tinha Alabasque Sorvete, Água da Prata, Hotéis Transamérica, Delta Bank em Nova York, Delta Bank em Boston, a rede de hotéis Transamérica, a rádio também, mas a gente acredita que ele tenha deixado um testamento para dizer, olha, vendam que é melhor, é uma coisa muito variada. E o Dr. Aloysio tinha uma cabeça privilegiada. Ele sabia de tudo, qualquer assunto, estava antenado, acompanhava, ligado. E acredito que com o falecimento dele, acabou vendendo. E essa transição da rádio, né, indo para esse, focando mais no esporte, isso vem da gestão dele, né? Então, na gestão do Dr. Aloysio, até o Guilherme, que era o gestor nacional da rede, né? Que eu comecei com ele aqui em Curitiba em 89. Quando ele foi para São Paulo em 98 e eu assumi a direção local aqui, o Guilherme implantou na Transamérica de São Paulo o futebol. Por quê? Porque o rádio era muito sazonal. Então a gente vendia o Dia das Mães, o Dia dos Namorados, Natal, e tinha que correr um monte, né? Não que não corra hoje, né? A gente continua trabalhando bastante, viu, Marcelo? Mas era mais sazonal. Quando você implanta o futebol, o que acontece? Você tem cliente de janeiro a dezembro, porque os campeonatos são longos. O Campeonato Paranaense começa em janeiro. Na sequência já tem a Copa do Brasil, depois já vem o Campeonato Brasileiro. Dependendo onde os times estejam jogando, você tem a Libertadores, Sul-Americana. Então você tem um ano. Você tem clientes que começam dia 1º de janeiro, o caso da PowerCom, e termina dia 31 de dezembro. Perfeito. Sim. Então isso para nós deu uma sustentabilidade, deu um equilíbrio financeiro muito positivo. Uma previsibilidade, né? Exatamente. Rogério? Por isso que foi implantado, só que numa linguagem Transamérica. Porque a gente trouxe do AM para o FM. Antigamente só tinha no AM. Só tinha no AM. O AM é aquela chiado. Isso, a qualidade de som não era das melhores, aquele comentário mais arrastado, que funcionou super bem. Foi um período
sensacional. Tanto é que as emissoras de rádio AM faturavam mais que nós na época. Rádio Independência, aqui em Curitiba, era um sucesso. A 1370 AM. Daí, depois, quando a gente levou para o FM, a gente tinha que fazer algumas mudanças. Então, a gente levou com uma linguagem diferente, com humor, com trilha. Aqui em Curitiba, a gente decidiu não narrar o gol do adversário. Então, isso na época, Jason, hoje falando, 2026, Sim. na época era um absurdo. Como é que você vai fazer isso? Como é que não vai narrar o gol do Palmeiras, o gol do Corinthians, o gol do Flamengo, o maior time do Brasil? Mas foi uma pegada que a gente adotou com a proposta de fazer o quê? Tá ligado no Atlético, no Curitiba, no Paraná Clube. Então, como você tem as rádios lá do Rio Grande do Sul, que só dão informação do Inter e do Grêmio, como também em Minas Gerais, que você tem lá a grande Itatiaia, que é uma potência, eles querem saber do time deles. E o mesmo acontece em São Paulo e Rio de Janeiro. A gente conversando, mas e Curitiba? Curitiba, a gente, claro, não tem a expressão tão grande dessas outras capitais, mas vamos ter. Vamos fazer do Atlético um grande time, do Curitiba e do Paraná. E foi uma grande virada de chave, né? Porque não só uma inovação na questão da transmissão dos esportes na rádio, mas também esse humor que a rádio trouxe, né? Porque eu sei que vocês lançaram até um humorista que é muito famoso a nível nacional hoje, né? Que é o Diogo Portugal. Porque o que acabou acontecendo assim na época? Quando a gente montou o projeto, São Paulo já tinha o Gavião e precisava ter um humorista em Curitiba. E você imagina, né? Eu entrevistei todo mundo. O pessoal da crônica esportiva, todos os cronistas, para ver quem queria se encaixar no nosso formato. Porque não é fácil você pegar uma pessoa que já tem uma certa idade, acostumada com um padrão de linguagem, entrar onde tem piada, onde tem humor, onde tem trilha, você tem um delay quando você está falando, mas ao mesmo tempo tem aquela trilha correndo e barulho. Então foi um divisor de águas, realmente. Mas daí a gente fez uma seleção, contratou os profissionais, e aí quem que vai ser o humorista da rádio? Eu falei, cara, o humorista da rádio em 2001, eu só lembrava do Diogo Portugal. Que tinha lá o bar, era só o que faltava, e ele fazia algumas apresentações. E ele já era um amigo nosso, eu procurei, eu falei, Diogo, preciso de você lá na rádio. Ele falou, Rogério, eu não tenho tempo, vai ser difícil, porque ele tinha um estúdio de gravação. E daí ele gravava comerciais e fazia humor também. Daí eu falei, cara, e agora, né? Mas daí nós tínhamos lá na rádio um contato comercial, Paulo Stelf. E esse contato comercial, ele era muito engraçado, era um cara alegre, aquele cara que entra, você já dá risada naturalmente, Marcelo. E daí a gente falava, e aí, o que vamos fazer? Como é que vai ser? Diferente? E daí o Mauro Miller, trabalhava com a gente lá na rádio também, que era o meu coordenador artístico, ele falou, Rogério, ele pode imitar um italiano, fazer um italiano da colônia de Santa Felicidade. É tão forte aqui, né, em Curitiba, Santa Felicidade, o bairro. Então vamos nessa, né? E aí, nome, o que a gente vai fazer? Ele falou, Tio Américo. Por quê? Lembra a Transamérica, lembra também o Tio Sam, Disney, essas coisas que o brasileiro gosta muito. E daí a gente criou o Tio Américo, que era um italiano, que a gente também não mostrava ele, seguindo um pouco aquela questão do Lombardi, do Sombra, porque já deu certo. Por que nós vamos inventar a roda se alguém já fez? E daí a gente pegou e criamos o Tio Américo. Então daí ele falava com uma voz italiana diferente, participava dos jogos. A galera adorava, era uma coisa diferente. Mas o Paulo ficou com a gente 1 ano e meio. Daí o Paulo acabou casando, foi morar em Santa Catarina. Daí eu falei, e agora? Quem vai ser? Eu falei, Diogo, agora você tem que vir. Ele não se entende muito de futebol, como é que vai ser? Eu falei, cara, não sei o que você vai fazer, mas tem que vir. Como é que não vamos perder esse time? E os clientes estavam acostumados já com humor. E os ouvintes, né? Daí a gente levou o Diogo para a rádio. E ele falou, que personagem eu vou fazer? Eu falei, cara, não sei, você tem vários personagens. Daí ele falou, então vou fazer o boy da Transamérica. O boy da Transamérica era o Elvis Lay. Elvis, porque o pai gostava do Elvis Presley e a mãe do Vanderlei Cardoso. Então o nome dele era Elvis Lay. Pra vocês imaginarem a loucurada, né? A minha vantagem, assim, Jason e Marcelo, que eu sempre topei também. Tipo, vamos fazer? Vamos. Vai dar errado?
Cara, não sei. Né? Vamos testar, vamos ver o que dá, o que acontece, né? E não só eu, como o nosso time, a nossa equipe, o Mauro, o Marcel, o Manuel, todo o time que tá lá, muita gente tá lá com a gente até hoje, né? Daí a gente falou, vamos fazer. E daí ele fazia o boy da Transamérica e usava as piadas dele. Na época o nosso narrador era o Luiz Augusto Xavier, então daí ele tava narrando ali o Xavier, mais formal, entrava o Diogo na hora do gol, para atrapalhar ele. Puta, os caras ficavam loucos da vida. Mas foi pegando, cara, foi pegando, e aí foi um sucesso. O Diogo foi com a gente uns 3, 4 anos, tanto é que ele saiu da rádio para ir pro Zorra Total. Você vê, na Globo Nacional, o Zorra Total, e ele mesmo comenta isso, Rogério, a rádio me deu uma cancha, uma descontração muito grande, né? Porque o rádio, ele é muito versátil, né? O rádio é muito dinâmico. Você não pode parar de falar um segundo que parece uma eternidade. Sim, fica um negócio... Fica um vazio. Vazio, realmente. A imagem, as pessoas estão olhando a gente, tudo bem. Mas se a gente ficar em silêncio aqui 1 minuto, meu Deus, o cara muda de rádio. E daí ele fez um sucesso grande lá, tanto é que ele acabou fazendo uma escola na rádio. E a gente tem o nosso sonoplasta, desde o início, desde 2001, que ele estava até na Hits. Quando a gente tinha a Hits, a primeira etapa da Hits, nós tivemos no AM, no 1370. Foi uma parceria que a gente tinha feito com outro proprietário, outro empresário que estava com a gente nessa época. E a gente fez uma parceria com ele, tipo 1 ano e meio. Mas daí, como o som era muito ruim, era uma rádio AM, essa 1370, o AM, diferente do FM, o AM ele não tem antena, ele tem estaiado, né, que são cabos de aço que tem que estar embanhado, enterrado, para que as ondas se propaguem. E ela estava no alto, esses cabos, tudo, era uma coisa até bonita de ver, parecia um guarda-chuva, assim, e numa pedreira. Então o som era horrível. E ainda tinha uma obrigação de à noite baixar a potência para não interferir nos planos de voo do SINDAC. Então era complicado, era uma coisa que não funcionava. Acho que a grande coisa que a gente trouxe de lá foi o ET. Porque o ET já trabalhava nessa emissora, ele era o sonoplasta, foi para a rádio como sonoplasta, ficou uns 2 anos e meio só, fazendo as trilhas, as vinhetas. Ele entende muito de som, ele é muito inteligente, né? Que é o Douglas Baia, que hoje muita gente já sabe o nome dele, que a gente não divulgava, mas hoje muita gente já sabe. Mas a imagem, a figura dele não é divulgada. A imagem a gente não mostra, A imagem não mostra, mas ele é uma figura. Ele parece o Salsicha lá do Scooby-Doo. A gente brinca, ele até tinha um cachorro do tamanho do Scooby-Doo. Olha só. Então era bem interessante. E ele foi na rádio, eu acho que vendo o próprio Diogo Portugal fazendo humor, aquelas brincadeiras, foi criando nele uma vibe também diferente. Até que um dia ele chegou para mim e falou, Rogério, vou gravar uma chamada usando o SPX, que é aquele aparelho que modula a voz. Eu falei, grava aí, né? Vamos gravar. Daí ele gravou, colocamos no ar, ficou legal, interessante, uma chamada diferente. Nós estamos falando isso em 2003. Não tinha tanta coisa diferente, tanta tecnologia, não tinha WhatsApp, a própria internet ainda, acho que era meio precária, né? E daí ele começou, até que um dia ele falou, Rogério, posso falar no ar? Falei, vai dar merda, né? Vai dar merda, mas nós vamos falar. Falei, fale, se quiser. Então, ele no ar com aquela voz diferente, a vantagem era isso, porque era não era uma pessoa... Você vai identificar, é o Rogério que está falando. Não, é alguma coisa que está falando com essa voz, que nem o ETzinho que você tem ali. Não dá para processar, né, Rogério? Não dá para processar, você não tem uma identificação. Daí ele pegou e falou, ele falou, me consegue uns brindes. Eu falei, tem convite de cinema, tem convite para show. Eu falei, então tá. Dei para ele falou, vou sortear. Começou a sortear, eu acho que na época era e-mail até. Cara, chegou um monte de e-mail. Aí arrebentou. Aí a gente viu que ele Mas foi uma baita de uma sacada, né, essa do esporte, né? Porque assim, a vida do brasileiro já é tão pesada, falando questões políticas, questões da economia e tal. Então, o futebol é uma paixão nacional. É uma descontração, né? É uma descontração. E aí você tá ouvindo uma transmissão de um futebol com humor, com brincadeira, um monte de bobagem que esses humoristas falam no meio do futebol, e narrador discutindo com ele, é uma brigaçada toda. Isso é legal, né?
É a muito interação que tem os comentaristas com, né, as rixas que tem ali, a gente fica esperando isso, né? E algo que a gente sempre fez na rádio, nunca foi nada combinado. Então, eles têm liberdade para falar, para dizer, para concordar ou para discordar. É evidente que tem que ter o fundamento, tem que ter a base e saber se está ouvindo os dois lados, está realmente com segurança naquilo que está passando. Isso a gente conversa muito. Mas a equipe é muito boa, sabe? A gente sempre tive um timaço na rádio, um pessoal muito focado, um pessoal que entende de futebol. A gente trouxe do que era dos eventos da emissora, aquela tradição da Transamérica, de inovação, de descontração, de versatilidade para o mundo do futebol. Então isso foi muito legal, porque até brinquedos, a gente chegou a fazer uns bonequinhos que a gente entregava para as crianças na saída do estádio. E daí as crianças pulavam assim para entrar com o bonequinho. Brindes, camisetas, bolas, fizemos muita coisa, sem contar com a logomarca da rádio dentro dos estádios. Entende? Então foi algo, não foi tudo uma construção. Não vou dizer para você que foi planejado, porque a gente não tinha certeza de tudo que a gente estava fazendo, se ia agradar. Tanto é que no começo, Jason, muitas pessoas falavam, não vai dar certo, vai cair no ridículo. Como é que você pode pegar o Ayrton Cordeiro, que já tem uma certa idade, ou o Fernando Gomes, para falar uma abobrinha, uma brincadeira? O pessoal não quer isso. Mas a gente não dava muita bola. A gente, vamos trabalhar, vamos acreditar. Essa foi a inovação, né? Foi a inovação. A mudança de linguagem. Total. Numa época que não tinha nada. Sim. Hoje você já tem outras emissoras transmitindo, mas mesmo assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, em 25 anos, a rádio lidera absolutamente. Já tivemos grandes concorrentes, a própria RPC montou na Rádio 98, um trabalho brilhante também, muito sério. Ficaram 3 anos e pararam. Porque a gente conseguiu conquistar algo diferente, do nosso jeito, do nosso formato. Já tivemos pessoas que saíram da emissora, cronistas esportivos, foram para outras emissoras, voltaram novamente para a Transamérica e saíram de novo, e a rotina continuou. Por quê? Porque a essência está na nossa marca, está no nosso DNA, está no formato que foi montado, essa questão da cumplicidade com os próprios colaboradores, que são parceiros, amigos nossos, né, depois de tantos anos. Sim. E aí tem dado certo. E agora clientes, com imagens, né, Rogério? E agora com as imagens. Então, é o nosso sonho, Marcelo. O que a gente quer, se a gente pudesse transmitir tudo com imagem, é o sonho do João Camargo, que é o novo acionista da Rede Transamérica, que agora é TMC, e a ideia é transformar com imagem e televisão. Tanto é que a gente transmitiu agora a segunda a Série B do Campeonato Paranaense, todo com jogos do Paraná Clube com imagem. Foi um sucesso. A galera gosta do nosso formato, porque o que a gente fez? A magia do rádio na televisão. A gente não perdeu a nossa essência, aquela pouquinho mais rápido que a televisão, que não adianta também você pegar e daí virar uma televisão, é a mesma coisa. É como hoje, você tem o SBT, a TV Cazé e a Globo. Cada um escolhe onde você quer assistir. Né? Então, o telespectador, ele tem mais opções para ele acompanhar. Mas a gente percebe que é algo descontraído, mais moderno, mas a linguagem das pessoas, o sucesso é muito grande. Rogério, isso é planejado? Essa mudança para a televisão, a linguagem, isso é planejado? Assim, vamos mudar essa linguagem para a imagem? Então, no nosso caso, lá na rádio, o que a gente fez? Até falando com os narradores, né? Tanto o Edgar como o Elísio, eu falei, eu não quero que vocês percam a essência do rádio. Só que, claro, você está com uma imagem, entende? Se ele for muito rápido, vai ficar esquisito. Certo. Mas a gente conseguiu equilibrar isso. Eles conseguiram, com o talento dos dois, que você deve ter acompanhado, né, Marcelo, alguns jogos. Cara, é tranquilo, muitos elogios, muitos comentários positivos. Foi uma tacada brilhante, onde ninguém estava vendo, é que nem a TV Cazé. Sim. A Globo não entrou no streaming, ela entrou e explodiu. Então a gente fez a mesma coisa, só que do rádio com imagem e televisão. É uma coisa que é muito perceptível hoje, que tudo que é mais no improviso, não é tão elaborado, previamente elaborado, engaja mais, né?
A gente tem falado muito sobre, até, tava conversando com o Matheus, o teu filho, né, que tem um canal aí, a Electricar BR, que é um sucesso, né, é um excelente profissional. Nós estamos falando, esses dias a gente foi almoçar junto, e estávamos falando sobre os vídeos que engajam mais. Não são aqueles vídeos totalmente elaborados, com alta produção, não, são aqueles mais, assim, simples. São aqueles que realmente... São verdadeiros. Verdadeiros, né? exatamente. São verdadeiros. E essa é a magia do rádio, porque o rádio é um improviso o tempo todo, né? É verdade. Já aconteceu até, eu passei por experiências, por exemplo, eu estava visitando a Transamérica em São Paulo, e estava passando exatamente o programa de esportes ali das 11 horas da manhã, e aí a gente abriu a porta para dar um oi para a turma, já me puxaram lá para dentro, não, senta aí que nós vamos bater um papo agora, vamos falar da PowerCon, lá de Curitiba e coisa e tal. Então, assim, é tudo muito improvisado e é isso que é legal, isso que é bacana, né? Não é aquela coisa chata. A gente não gosta, Jason, de nada engessado. Quanto mais natural você for, mais à vontade, o sucesso é maior. Entende? Porque é o que as pessoas estão acompanhando. Você não está, então você vai pôr um paletó, uma gravata, e agora você vai, aquela coisa mais Cid Moreira. Você percebe que a própria Globo, com toda a estrutura, o padrão que eles têm, hoje eles estão mais informais, né, mais dinâmico, porque você tem que ver o que as pessoas querem. Sim. Não adianta a gente querer formatar uma plástica, um estilo, sendo que o teu ouvinte não quer isso. O nosso ouvinte quer a descontração. Eu vejo que lá no ET as mensagens que chegam, quanto mais ele fala, quanto mais bobagem ele fala, mais as pessoas gostam. E não tem nível, não tem faixa etária, não tem classe socioeconômica, todo mundo, é geral. Eu acho que vem de encontro bem aquilo que você falou, que hoje as pessoas já têm uma pressão muito grande, que você tem que faturar, que você tem que estar no Instagram, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que você tem que estar lindo, porque todo mundo viaja, Sim. todo mundo está bem, o que não é uma realidade, né? Eu acho que a imagem que tem no Instagram, muitas vezes, não é aquilo que... Ninguém tira uma foto doente no hospital, Sim. um boleto para pagar. Da vida real, né? Na vida real é diferente. Então a gente procura na rádio ter uma coisa muito descontraída, muito verdadeira, transparente em relação ao que está acontecendo com os clubes, a verdade mesmo, porque e deixar o nosso ouvinte, o nosso telespectador hoje, né, porque a gente transmite tudo no YouTube, tirar as conclusões dele, né? Então isso é muito legal e é o sucesso da rádio. Sim. E agora está numa nova proposta, né? A ideia com a TMC, ver o que aconteceu, só para a gente ter um começo, meio e fim, né? Você, depois do falecimento do Dr. Aloysio em 2020, daí ele vendeu algumas empresas e a Transamérica foi vendida no ano passado, em fevereiro, para o grupo do João Camargo. O João Camargo já tem 89 Rock em São Paulo, a Rádio Disney, a Rádio Alfa, que é a rádio mais ouvida em São Paulo, pertence a ele, e tem parte da Rádio Nativa também. Mas não tinha uma rede própria. Ele acabou comprando a rede Transamérica. Como ele era o chairman da CNN Brasil, e o Rubens Menin era sócio do Rubens Menin, acabou saindo da CNN, a gente acredita que ele quis montar uma rede nesse formato, até pelo conhecimento. Ele tem aquela esfera parlamentar também em Brasília, que é uma empresa muito forte, que está sempre discutindo o país, vendo as situações, colocando grandes empresários com pessoas que decidem para melhorar a situação do país. Então ele é um cara que articula muitas coisas positivas para o país. E aí ele montou a TMC, onde tem uma proposta de jornalismo muito forte, mas um jornalismo mais jovem, mais atuante, mais versátil, em todas as plataformas, no digital está muito forte. Aí contratou a Joana Trepton, que era da Bandeirantes, o Rodrigo Alvarez, grandes profissionais, o Felipe, o Pondé, é um comentarista nosso, e está com uma repercussão muito positiva. E o futebol, né? O futebol manteve o futebol, porque é um carro-chefe, além da audiência, do faturamento que ele traz. Estamos transmitindo a Copa do Mundo agora, vamos fazer 60 jogos da Copa. Pra vocês terem ideia, a Globo vai fazer 52, a Cazé 104, todos os jogos da Copa do Mundo. A gente está com uma equipe grande do Éder Luiz, com o Benja, lá nos Estados Unidos, transmitindo jogos. Então é uma pegada diferenciada, mas que a ideia é que isso cresça ainda mais e que um dia a gente possa estar
com imagem na TV concorrendo com Cazé, com Globo, com SBT. É o sonho que ele está idealizando, entendeu? Poxa, que história legal essa, Rogério. Que bacana ouvir um pouco dessa tua trajetória toda aí, de tantas mudanças e transformações, né? Trazendo coisas novas, né? Coisas modernas, né? E é muito legal fazer parte dessa história, né, Marcelo? Sim. Aí, 13 anos aí com vocês. E até o Marcelo que cuidou muito tempo da operação lá, técnica lá dos nossos equipamentos na Transamérica. Eu acho que nesse período todo aí a gente conseguiu manter um 99,99% de estabilidade, né? Não, a gente fala e a gente brinca porque a gente é amigo também, mas a parceria com a PowerCom para nós sempre foi excelente, porque você tem segurança, né? Porque tudo isso que é feito, não adianta você ter grandes talentos, grandes profissionais, não está no ar. Sim, então, a base, como a gente falou, transmissora, antena, no break, o gerador. Cara, uma emissora não tem que ter gerador, não pode ficar sem ter um gerador. Porque qualquer oscilação que você tenha, você está fora do ar. E aí? Eu sempre costumo dizer, Marcelo, que a gente não tem como estocar o nosso produto. É verdade. Esse segundo fora do ar, ele não volta nunca mais. Sim. E quem paga essa conta? E o cliente quer. Você tem a gente auditado, a gente tem a fita censura, né? Que a gente fala que hoje é um sistema. Antigamente era a gente fala fita porque antigamente tinha o sistema do Dentel. Dentel, não era nem a Dentel. Que era um rolo de fita que ficava ali gravando toda a programação da rádio. Hoje é um sistema, um software, que grava o ano inteiro, 24 horas, a programação da emissora, porque a gente tem que prestar contas. Que hora está entrando o comercial? Que hora que saiu? Teve algum problema? E aí você tem que ter um sistema que você possa confiar. Por isso que as baterias lá, Marcelo, sempre é muito importante, as baterias estão em ordem, está tudo certo. E não tivemos problema ao longo desses anos, graças a Deus. Dizer uma vez ou outra, porque é natural. Você comentou, né, Rogério, que às vezes 4, 5 segundos de silêncio num bate-papo na rádio é uma eternidade. Agora você imagina 10, 15 minutos, né? Meu Deus, a gente fica louco. Eu estou em casa, a primeira coisa que eu ainda faço, assim, é impressionante. Acordei, vou tomar meu café, eu ligo o rádio. E quando vou dormir também. Tá no ar, tá no ar. Tá tudo certo, tá beleza. Então, beleza. Tá funcionando. Eu faço isso. Eu entro no carro, Transamérica, tá no ar. Isso aí. A gente tem um hábito, né? Rádio é hábito. Sim. O rádio, a gente costuma dizer, que eu também sou diretor financeiro lá da AERP, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Paraná. Já estou lá há uns 20 anos, a gente tem um time muito forte, tem mais de 350 emissoras de rádio que fazem parte da AERP como parceiros, e sempre tem novidades, o que um está fazendo, o que o outro está fazendo, a gente troca opiniões, e quem gosta do rádio, cara, só costumo dizer que é uma cachaça, né? Sim. O cara está sempre acompanhando, porque é um companheiro. Você imagine, você entrar no carro, vou pôr meu Spotify. Chega uma hora que aquele Spotify vira uma fita cassete, que é a mesma coisa, ou você quer saber também o trânsito. Está impedido, não está? Está chovendo, não vai chover? Então, enquanto tiver rádio no carro, o rádio vai muito bem. É uma companhia, né? É um companheiro. Uma companhia, é verdade. Você vai embora, hoje já se fala assim, rádio híbrido, que de repente você gosta da Transamérica, então estou viajando com o meu carro. Quando não entrar a rádio, entra via web, via plataforma, entende? Então é uma coisa que o rádio, cada vez mais, ele está mais presente. Eu acho que ele soube, Jason, se modernizar e se adaptar a essas novas redes. Se for pensar, a televisão sofreu mais que o meio rádio. A televisão, agora vem a TV 3.0, com uma nova conexão, uma nova conectividade, onde você vai olhar a camisa, quero comprar uma camisa cinza, você já clica ali, já aparece a loja que vende, você já compra. A gente está evoluindo rapidamente na área da comunicação. E o rádio, por isso que está hoje em todas as plataformas. Por quê? Porque você tem que estar onde o teu cliente, o teu ouvinte, quer te ouvir, né? Ele quer te ouvir a hora que ele quiser. Então, hoje, esse podcast que nós estamos gravando aqui, você pode ouvir à noite, de manhã, à tarde, você escolhe. Eu acho que essa escolha é importante para esse nosso ouvinte e telespectador. Legal. Voltando ao tema aqui da questão da proteção de energia, né, para uma rádio, a gente às vezes fica só batendo nessa tecla de
manter a rádio no ar e tudo mais, mas não é só isso, né? Porque você também, quando você tem um sistema de energia eficiente, de qualidade, você reduz também a queima de equipamentos, né? Drasticamente, porque eu sei que transmissores são equipamentos extremamente sensíveis, né? A variações de energia, e também não precisa faltar a energia elétrica para ele apresentar um problema. Variações podem causar problema num transmissor, né? E eu sei também que custa muito caro para consertar um transmissor, né, Rogério? Né? Não, com certeza. E o que acaba acontecendo? O nosso transmissor ainda ele é valvulado. Ainda, eu digo porque ainda tem transmissores sólidos e valvulados. É uma opção de cada empresário, de cada emissora. E se você tiver uma oscilação muito grande, uma válvula custa 80 mil, 100 mil reais. Nossa. Uma válvula grande, né? Tem 3 válvulas. Então, uma válvula maior, que não vou lembrar o modelo da válvula, mas é 20 CX, 20 mil, uma coisa assim. Custa isso aí. E aí, se você não tiver o no-break, já é uma proteção, porque tudo passa por ele primeiro. Se for queimar, né, Marcelo? Vai queimar lá e não chega no transmissor. Isso, não vai deixar chegar o surto lá no transmissor. Exatamente. Vai proteger o transmissor e prolongar a vida útil do transmissor. Né? Sim. Que é um equipamento caríssimo. E a gente tem, para você ter ideia, a Transamérica aqui em Curitiba, nós temos um transmissor que é um Collins, que ele está desde a fundação. Ele está funcionando, perfeito. 50 anos. Então, claro que é um transmissor importado, tem a manutenção do nosso Vitor Ozaki lá, que faz um belo trabalho. Mas, ao mesmo tempo, você tem que, cuidar, porque se dá uma oscilação grande, você queima o transmissor e aí o prejuízo é maior. Né? Verdade. O Vitor é um parceiraço. O Vitor é o funcionário mais antigo da rede. Eu sou o segundo hoje. Ele deve ter quase uns 40 anos e eu estou com 37. Ele é mais antigo Ele é mais antigo que eu. Hoje ele é o mais antigo, eu sou o segundo da rede. Então é interessante também, porque todas essas mudanças, né, que nós tivemos, a gente conseguiu sempre estar digamos que na vanguarda. A Rádio Transamérica Curitiba dá um resultado muito positivo, sempre foi uma rádio muito equilibrada, uma rádio, tem grandes clientes, grandes parceiros, e uma equipe sensacional, né? Eu acho que ninguém faz nada sozinho, então se você tem um grande time e ao mesmo tempo você consegue ter grandes clientes, parceiros, de anos, como a PowerCom, a Demicon, né, o Dente, o Unimed, você tem uma variedade que você é injusto aqui se não falar. Tem 50, 60, 70 clientes, mas um pessoal que está com a gente há muitos anos. E isso para nós é muito gratificante, porque ninguém fica se não tivesse resultado. Se você está com a gente lá é porque a rádio te dá um resultado. Você está na mídia, você está presente, você está falando para as pessoas. E aí esse pessoal continua com a gente há muitos anos e a gente procura fazer de tudo para entregar cada vez mais. Né? E a rádio proporciona para você se relacionar com muita gente, né? Você conhece muitas pessoas, né, Rogério? Bastante, gente. Você sabe que algumas pessoas falam, Rogério, você tinha que sair para a política, você conhece muita gente, tem um bom relacionamento. Porque uma coisa que eu sempre fiz, gente, é estar presente. Então, se tem um evento, o Rogério está lá. O Rogério vai estar sempre nos eventos, o Rogério acompanha, porque é uma coisa minha. Eu gosto de estar presente, eu acho que você dá uma satisfação. E volto a falar, né? Os nossos clientes são amigos hoje. Então, como é que você não vem aqui? Hoje à noite tem um evento, amanhã tem um evento, à noite não sei o que. Minha mulher que fica quase louca. Sorte que eu casei com uma médica que trabalha muito também, não plantão para. Aí dá pra gente equilibrar. Mas é algo que é uma soma, né? Não, realmente, eu acredito que tem muita gente que não conhece a imagem do Rogério, até porque você não aparece muito ali no estúdio, né? É verdade. Mas todo mundo conhece, sabe quem é o Rogério Afonso. As pessoas falam, você que é o Rogério Afonso, que legal, pai do ET. Eu falo, pai do ET, né? Depois de tanto tempo de rádio, viu, Marcelo? A gente é o pai do ET. Mas eu não apareço até por uma questão de tempo também, porque não dá. Você tem que ter. A rádio tem uma operação muito enxuta. Então eu costumo brincar que eu sou do boy ao presidente. E como a gente tem vários clientes, eu também atendo muitos clientes diretamente. E você tem que estar na operação, né? Eu acho que a coisa tem que funcionar. Você não pode, alguém vai fazer, é melhor você fazer. Então, volto a falar, eu estou lá na rádio, estou na ERP, estou na DVB também. Eu sou vice-presidente da DVB, que é a Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil. E vira e mexe, a gente promove vários eventos, tem o Estrela DVB,
além do Estrela DVB, você tem a Personalidade, a DVB, que eu coordenei por 3 anos. Essa associação é estadual? Ela é seção Paraná, Aham. é Paraná, você tem a DVB nacional, Sim. que é a nacional, digamos, cada estado tem uma. Sim. Então você tem, não existe uma nacional, você tem a DVB São Paulo, a DVB Paraná, a DVB Santa Catarina, a DVB Nordeste, e aqui a gente tem a seção Paraná, que o presidente hoje é o Roberto Herrera, um amigo meu, já trabalhou comigo lá na rádio também. E daí você tem o Top de Marketing, que é o maior prêmio da propaganda paranaense, é o Top de Marketing. E tem a Personalidade DVB, esse eu coordenei durante 3 anos. Agora eu estou na operação junto com o pessoal, mas não estou coordenando, porque a demanda é muito grande, Geiso. Você promover o evento. Isso que você deve recusar com muitos convites também, né? Sim. Porque senão a tua agenda já é cheia. Imagina aceitar. Você sabe que o próprio Maurício nos convidou para estar aqui, que é uma satisfação, um prazer. Mas sempre é complicado, né? Você agendar, porque a gente depende muito do cliente. Então o cliente te liga, Rogério, vamos almoçar agora. Ah, não, vamos amanhã de manhã. E sem contar que hoje você tem as reuniões online, né? Então tem gente que acha que é 10 horas da noite, tem reunião 11 horas da noite, você não... A rádio é 24 horas. Sim. Então qualquer problema você tem que estar antenado, né? Mas tá indo, graças a Deus, tá tudo bem. Você falou assim que não aparece muito na rádio, mas como você falou, né, tem que fazer de tudo, tem que fazer a coisa andar. Exatamente. Né? Então o nosso papel, né, como gestor, é fazer andar. É fazer andar. Você tem que ter as pessoas-chave, poder trabalhar isso. Meus filhos que eu falo, pai, você só fala em equilíbrio, equilíbrio. Mas é o equilíbrio. Tudo tem que ter. Entende? Então Trabalho, você tem as pessoas, família, sem contar, falando em gestão, né? Você tem as pessoas que têm os seus problemas. Sim. Ah, meu filho está doente. Adianta aquele profissional ir trabalhar com o filho doente? Não vai trabalhar direito. Só que você tem que ter alguém para colocar, você tem que equilibrar essa situação. Então é isso que a gente faz. Você tenta entender, conhecer as pessoas e aí você vai tomando as decisões. É o técnico de futebol. É o técnico do time. Colocar as pessoas boas para jogar no lugar certo. Você falou tudo, Marcelo. As pessoas falam, mas por que ele colocou o Ancelotti agora lá, o Casemiro? Tem que tirar o Casemiro não joga. Foi o cara que fez o gol. Não, e o Martinelli também. O Martinelli foi o cara que fez o gol. Entende? Então as pessoas, você não sabe se o cara está com algum problema, se está com alguma dor. É porque a gente é muito imediatista. As pessoas querem um resultado imediato e as pessoas não esperam, né? Claro que tem muitas exceções, a gente está batendo um papo aqui informal, né? Mas a gente não sabe nunca a realidade. Ah, por que tirou aquele jogador? O Canóbio, que era do Atlético, né? Sim. Agora jogava, estava na Copa, agora eu até olhei e falei, pô, esse cara era do Atlético, né? No Uruguai, né? Agora no Uruguai. Isso. Foi expulso, inclusive, foi expulso. No finalzinho do jogo. Entende? Então são coisas que a gente não... Por que será? O que aconteceu? Pô, são grandes jogadores. Eu acho que só o cara que todos que estão na Copa já são grandes. Nós temos 2 jogadores sensacionais aqui que jogaram nos times do Paraná, né? O Bruno Guimarães, que era do Atlético Paranaense, fazendo uma Copa incrível. E o Cunha, né? Matheus Cunha também, que jogou no Curitiba. Sensacional a campanha que ele está fazendo na Copa do Mundo, né? Isso é um orgulho para o Paraná. É um orgulho. E o que a gente percebe também, até comentei isso com os nossos comentaristas lá na rádio, o Guilherme de Paula, o Robson De Lázari e o Serginho Prestes também, né? Eu falei, olha, o segundo jogo do Brasil, a sinergia, a união do time foi impressionante. Eles ganharam porque eles estavam unidos, né? Um passar pro outro fazer o gol, aquela coisa, porque a gente tem estrelas. Sim. Mas, cara, quando eles jogam nessa parceria, nessa união, nesse espírito de equipe, o sucesso é impressionante. Haja vista, até hoje se fala da família Scolari, né? Por que ganhou a Copa do Mundo? Família Scolari. Isso é dentro da tua empresa, dentro da nossa empresa. Se não tiver uma união, se não tiver um time engajado, jogando junto, né? Olhando para um propósito, para um objetivo, não vai dar certo. Qualquer área, né? Você falou de Scolari, você sabia? Eu vi um comentário dele que na Copa, que nós fomos campeões, 2002? 2002, o que ele falou para o time? Porque sempre tem um prêmio, né? Essa premiação normalmente é para os jogadores, tudo, eles dividiram entre todos.
Então, o roupeiro, o massagista, todo mundo ganhou o mesmo valor do jogador. Bacana. Então, isso ele disse num testemunho que ele deu. Então, é muito interessante É uma isso. equipe. É uma equipe. É uma equipe, um depende do Porque outro. se o cara não fizer uma boa massagem pra você, Sim. você não vai chegar legal. É verdade. Se não tiver uma água para você tomar, também vai ter um resultado. Agora, são poucos que realmente, né, analisam essa situação, porque às vezes, não, eu vou lá, eu sou fazer o gol. Sim. Também é importante, né? Você vai criar um diferencial gigante, né? Você tem o Messi da vida, você tem o Neymar, você tem o Cristiano Ronaldo, mas também trabalham em equipe, né? Sim. São pessoas, mas eles são diferenciais, né? São craques, assim, impressionantes. E muitas vezes trabalham para o outro brilhar, né? É isso aí. Né? É isso aí. Cada um na sua. Cada um tem a sua importância. Sim, eu acho verdade. que todos têm a sua importância, ainda mais quando você fala de empresa, de gestão, de trabalho, de união, né? Se a gente não mandar uma nota fiscal para vocês pagarem para a gente, como é que faz? Pois é. A gente não recebe. Daí afeta o comercial, afeta todo mundo. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte. E ajudar no outro também, né? Por que não? Por que não contribuir com alguma coisa? Por que não estar próximo? Sim. Né? A gente preza por isso, fala muito. A gente vive num momento que tem muito individualismo também. Eu acho que as redes sociais trouxeram isso pra gente. A gente percebe que hoje cada um tá meio na sua, cada um quer fazer o seu, cada um quer aparecer. Não sou contra, acho que faz parte do negócio. Mas traga algo positivo, né? Traga algo que acrescente, traga algo que vai somar. Porque senão você passa o dia inteiro no celular ali vendo e aí? E a vida, né? E a bicicleta, e a ralada de bicicleta, falando de crianças, né? Sim. Porque às vezes tem celular muito jovem, muito pequeno, Sim. ali fica o dia inteiro no celular para não incomodar os pais. E fica cômodo para os pais, né? Exatamente. Fica cômodo para os pais. Exatamente. Rogério, eu queria aproveitar a oportunidade, a gente sempre conversou bastante sobre isso, sobre equilíbrio. Você falou agora há pouquinho em equilíbrio. Né? A gente, cada vez que a gente conversa, muitas vezes por telefone, fala como é que tá a correria do dia a dia, Rogério. Você fala, Marcelo, tá corrido e tal. Só que a gente sempre chega numa conclusão assim, né? A gente tem que equilibrar, a gente tem que andar mais devagar. Como é que você equilibra a tua vida tendo tantos eventos, né? Tocando uma operação importante como a da Transamérica? O que você faz? Como é que você baixa o teu ritmo assim, na cabeça? Uma coisa que eu nunca deixei de fazer é exercício. O exercício é fundamental. E agora, porque eu tenho 2 meninos, né? Tem o Fabiano com 21 e o Matheus com 26. E a gente percebe que a piazada e o Matheus também pegou muito essa coisa de correr, de treinar, de se preparar, independente se ele está em Curitiba ou está fora de Curitiba, ele continua treinando. Então a gente vai aprendendo com os filhos. Isso é muito legal. E a academia, eu sempre fui na academia. E aí você vai passando isso para eles também, né? Se você vai na academia, teu filho vai na academia. Teu filho anda de moto, se você anda de moto, teu filho vai andar de moto. É uma consequência. E então eu treino pelo menos umas 3 ou 4 vezes por semana, eu vou para academia, vou para a rádio, trabalho, mas não deixo de ir em casa, gosto de almoçar em casa com a família, porque eu acho que quando você vai em casa você dá uma relaxada, eu acho que isso é importante. Volto para a rádio, vou nos eventos, final de semana eu gosto de fazer meu churrasquinho, trazer minha família, meus irmãos também. Você tem que equilibrar. Vou dizer para você que tem horas que você fala, cara, não vai dar. Não vai dar para tocar tudo, já tive essa sensação, mas também tem um outro lado. Parece que a pessoa mais ocupada é aquela pessoa que mais faz. Se você quer que alguém faça alguma coisa, passe para o cara mais ocupado. Porque de repente, você não chega no final de semana que está tranquilo, vou arrumar o guarda-roupa, vou ajeitar as coisas do carro. Você não faz, porque você está com tempo. Sim. Agora, se você tiver que fazer, meu amigo, não dá, é já. É verdade. Então, é isso que eu procuro fazer. É colocar prioridade nas coisas. Tenho o hábito diário, ainda que é impressionante, meus filhos falam, pô, pai, você vai... À noite, Geis, eu chego e faço uma relação. O que eu tenho que fazer amanhã? Então, amanhã tem o podcast, amanhã tem isso, amanhã tem aquilo. Já deixo tudo num papel, porque aí eu vou riscando. Entende? Tá no celular, tá nas plataformas, tudo. Mas não adianta, eu gosto do papel, porque aí eu já vejo, já vou dando prioridade nas coisas e ao mesmo tempo vai chegando mais demanda, compromissos, né? E aí você vai equilibrando. Mas é um equilíbrio. Eu acho que a palavra-chave é essa e você tem que fazer e a gente gosta de fazer. Se eu tiver meio parado, eu me sinto mal até. Eu sou assim meio... É o ritmo da gente, né? E meus filhos são a mesma coisa.
Eles não param, estão sempre correndo. Minha mulher também trabalha bastante, é médica, então a gente tem... Lá em casa é uma família de muito trabalho. Estão sempre fazendo alguma coisa. Rogério, e interessante assim que, estando com você, a gente não sente essa agitação. Você é uma pessoa calma. Moderado, né? Isso as pessoas falam, Rogério, mas você parece um cara tão calmo. Eu não sou tão calmo, mas eu me controlo. Eu tenho assim, eu consigo, eu passo, que não adianta, eu penso o seguinte, se eu estou falando com vocês, eu tenho outros compromissos agora, mas eu estou falando com vocês. Uma vez, até o Sérgio Reis me falou isso. Eu estava lá na minha sala, ele tinha acabado de ter ficado no hospital um tempo, que ele teve um infarto, né, colocou estentes e tudo mais, faz tempo isso. A gente tinha Transamérica Hits ainda. E daí ele chegou e grandão, né, o Sérgio, impressionante, deve ter uns 2 metros de altura quase, grande, né, com chapéu, e ele sentado na minha frente, assim, eu falei, pô, Sérgio, e você? O que você mudou na vida agora? Ele falou, Rogério, estou falando com você, eu estou falando com você. Tem os shows, tem os eventos, um atrás do outro, mas eu não como mais o x-salada no ônibus. Eu não como mais o x-salada no avião. Falando o jeitão dele, é bem descontraído. Hoje eu almoço. Não, vou fazer depois do meu almoço. Descanso um pouquinho, depois eu vou fazer. Então ele estabeleceu prioridades na vida para que o cara não para. O artista é manhã, tarde, noite, não tem hora. Uma vida bem puxada, né? E para que tudo isso, né? Pois é, esse é o ponto. Então eu acho que você tem que ter esse pensamento para que você consiga viver bem, dar um conforto para a família, mas ao mesmo tempo que você também tenha uma vida pessoal tua, tranquila, consiga ler um livro, consiga fazer aquelas coisas que você, no teu dia a dia, está sempre querendo inovar, né? Porque você tem que inovar, você é cobrado para estar em todas as plataformas, você é cobrado para estar fazendo as coisas, só que você precisa, onde você quer chegar? Então são perguntas que você tem que fazer. Que legal. É isso que a gente analisa, sabe? Que precisa chegar lá, né? Antes de tudo tem que chegar lá. Que a gente não sabe onde chegar, também, né? Eu sempre costumo dizer também que é o exercício e fé, né? Muita fé em Deus também, para que você possa entender o que você quer, onde você quer chegar, qual que é o real motivo das coisas, por que você trabalha tanto, porque a gente percebe, né? Tem vários clientes, empresários, e o cara tem uma estrutura gigante, montou um império, e daí morre, pronto. Né? Por quê? Então, a gente espera que essas pessoas tenham conseguido conquistar, ajudar muita gente. Não é só uma questão financeira, né? Uma questão de ser alguém, de ter importância, ter ajudado. Então, eu penso dessa forma. Eu acho que você tem que estar entendendo o ser humano, né? Isso aí. Que não é fácil. Bom, Rogério, Marcelo, a gente já está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo, né? É uma conversa sensacional. Todas as vezes que a gente se encontra para conversar é muito bacana, é muito gostoso, né? E eu ia até te perguntar, né, qual que é o recado, quais são as dicas que você poderia nos passar e passar para quem está nos assistindo aqui, que é a receita desse sucesso todo. Mas eu acho que você já colocou tantas coisas boas aqui nesse bate-papo que eu acho que essa pergunta está eliminada, não precisamos nem estender. É aquela história, né, que a gente ouve. Trabalhe com amor, faça o que você gosta e faça bem feito. Aí, cara, vai embora, entendeu? Com gente que você gosta, porque as pessoas são cúmplices, né? Quem está com você do teu lado tem que pensar meio parecido. Ou totalmente diferente para que traga para você fale, pô, isso é legal, então vamos fazer. Vamos incorporar. Mas de uma forma geral, cara, você tem que gostar do que você faz. Se você fizer algo muito forçado, né, que, tá ali, apesar que você tem que trabalhar, você tem que pagar as contas, os boletos sempre vencem. Não, eu não tenho dúvida de que você... sempre vence. Não tenho dúvida de que você gosta muito do que você faz, né? Senão não seriam aí 37 anos trabalhando na rádio. Trabalhando na rádio. E a rádio sempre tem essa história, né? A Transamérica, nunca um dia igual ao outro. E a gente aqui, se deixasse, iria o dia todo, sabe, Jason? Porque você tem Projeto Verão, ações promocionais, a rádio foi a pioneira em grandes shows, show da Lisa Stanfield, transmitido em 91 via satélite para o Brasil todo, Madonna, Michael Jackson, Paul McCartney, Rolling Stones. Então tem várias histórias. Só que são histórias que passaram e agora a gente está numa nova página, que também é uma página muito grandiosa, porque é uma página de notícia, a gente vai cobrir as eleições desse ano também,
fazer debates em todas as praças da Rede Transamérica, da TMC. Quero aproveitar, Rogério, eu trouxe aqui uma lembrancinha para você. Ah, que coisa boa. Nós temos aqui eu sei que eu acredito que você não bebe cerveja, né, Rogério? Você é do vinho, né? Não, eu tomo uma cerveja, sim, claro que tomo. Eu trouxe aqui umas cervejas. Obrigado, da própria PowerCon. Uma cerveja comemorativa da PowerCon, né? Eu já tomei essa cerveja aqui, o Maurício já me deu, já tomei. Ela é bem saborosa, ela é um pouquinho mais forte, né? A cerveja... Essa aqui, na verdade, é uma Pilsen, mais tá? leve? Essa é uma Pilsen, é bem leve, tá? Nós fazemos 3 estilos, na verdade. Então uma Lager, uma Pilsen e uma Pale Ale. Acho que eu tomei Pilsen, uma mais forte. Mais fraquinha. Eu trouxe para você também uma camiseta da PowerCon. Obrigado, aqui. Amigo, obrigado. A camiseta que nós fizemos aí, comemorativa à Copa do Mundo. Né? Excelente. Bonita, ficou bem bonita. Então azul, depois... linda camiseta. Show de bola, vou usá-la. Rogério, mais uma vez quero te agradecer, muitíssimo obrigado. Para nós é uma imensa satisfação tê-lo aqui nesse bate-papo, uma pessoa de uma grandeza, né, de uma nobreza. Né, a gente fala que sempre lá na empresa, lá, o Rogério é um gentleman. É um gentleman. Então, assim... a gente é assim porque tem bons amigos e aquilo que eu falei, a recíproca é verdadeira. Eu acho que essa parceria, essa união, a gente agradece bastante também. Quer contar com a PowerCon durante muitos anos. É um prazer. Agradeço aos teus telespectadores, o pessoal que nos acompanha. A história é muito longa, tem muita coisa para contar, mas essa oportunidade eu fico muito feliz e agradecido. E para a gente finalizar aqui, disponibiliza alguns ingressos, alguma coisinha, uns brindes aí para o nosso pessoal aí que está ouvindo, né? Vamos sortear. O que nós podemos sortear? Sortear uma bola de futebol, a gente tem uma bola de futebol da Anel Dente que dá pra gente sortear, que é um grande parceiro nosso também. Vou ver esse convite de cinema, você me pegou desprevenido. Não, trazido já. Veja lá o que você tem, a gente coloca depois, quando a gente publicar o podcast aqui, e a gente faz um sorteio lá pro pessoal. Vamos fazer, então. Tá bom? Combinado, então. Rogério, eu queria te agradecer. Obrigado, Marcelo. É sempre muito bom estar contigo. Né? E ter a oportunidade de ter escutado tantas histórias bacanas. Parabéns pela tua trajetória. Obrigado. E a gente agradece a tua disponibilidade em vir e pela parceria de tantos anos também. Estamos juntos, eu que agradeço, fico muito feliz, agradeço a você, ao Geis, ao Maurício, parceiro nosso aqui também da PowerCon, e estamos juntos. Sempre que chamar, estou aqui à disposição. Obrigado, gente. Muito obrigado. Valeu, Rogério. Obrigado.